E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje finalmente eu vou ensinar como fazer o pão de levain. Eu demorei um pouquinho pra fazer porque eu tô aqui enrolado com as minhas encomendas de pão também. Eu vou começar acho que a trabalhar de novo. Então, gente, hoje a receita ela é bem simples, ela é bem parecida com o pão mais fácil do mundo, que eu vou deixar aqui o card em algum lugar. Só que em vez do fermento seco instantâneo, a gente vai usar o levain, tá? Então, o levain nada mais é do que aquele fermento natural que a gente fez em casa a partir de farinha e água. E a diferença é que além dele ser mais natural, ele demora bem mais pra fermentar, tá? Porque diferente do fermento que você compra no supermercado de saquinho, ele não é tão concentrado. Ele usa as leveduras e bactérias que tem na sua farinha, no ar, na água. Então, não é igual a indústria que pega lá as leveduras mais potentes e coloca lá tudo concentrado num saquinho. Então, além dele ser mais natural, ele é mais saudável, tá? Porque ele faz uma fermentação mais longa. Apesar das pessoas não terem, às vezes, muita paciência, é legal fazer uma fermentação longa. E gente, o que vocês vão precisar, né, pra essa receita? Basicamente, do seu levain, claro, né? É legal você alimentar ele no dia que você for fazer o seu pão. Se você guarda ele na geladeira ou você deixou ele seco igual eu testei outro dia, é legal você alimentar no dia anterior que você for fazer o pão. Então, hoje é quarta-feira. Eu teria que ter tirado ele ontem da geladeira, alimentado uma vez, e aí hoje alimentado de novo pra gente fazer o pão, tá? Esse é o ideal, porque como ele fica muito tempo na geladeira, guardado, sem alimento, eu recomendo normalmente você alimentar 2 vezes. Se você alimenta o seu já uma vez e ele cresce, dobra, triplica de tamanho tranquilo, aí nem precisa, tá, fazer essas 2 alimentações. Mas se o seu fermento é meio devagar, que às vezes o meu, quando eu deixo na geladeira, ou esse teste que eu fiz seco, ele demorou um pouquinho pra reativar de novo, tá? Então eu recomendo você fazer pelo menos aí umas 2 alimentações. Eu alimentei o meu aqui 11h53, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Vou tentar focar aqui na câmera. Não vai focar porque acho que tá muito perto, mas enfim, dá pra ver que tem um risquinho aqui. E ele cresceu só um pouquinho, tá? Porque eu deixei aqui no armário. Tava uns 22, 23 graus, então ele não tá assim tão quentinho. O que eu vou fazer agora? Como eu vou gravar o vídeo e vou começar o processo todo, eu vou deixar ele no meu micro-ondas lá quentinho, que ele consegue atingir uns 30 graus, tá? E enquanto o nosso levain cresce, o que eu vou fazer? Eu vou já fazer a autólise da farinha com a água. Por quê? Esse pão que eu vou ensinar hoje pra vocês vai ser o mais caseiro possível. Então, não vou usar batedeira, não vou usar minha panela de ferro. Vou tentar usar coisas que eu acredito que a maioria das pessoas tem em casa, tá bom? Então, enquanto a gente espera aqui o nosso fermento crescer, a gente já vai fazer a autólise. Então, eu vou misturar 250 gramas de farinha com 160 gramas de água, tá? Essa proporção dá um total de 64% de hidratação. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu fosse fazer um pão de 1 kg, 64% seria água. Isso quer dizer o quê? Então eu ia botar para 1 kg de farinha 640 gramas de água, tá? Só que eu diminui para 250. Por quê? Eu tô fazendo esses pães menores, que eu acho até que pra quem mora em casa, sozinha, é um pão melhor, tá? Pra você fazer pequenininho, porque senão você faz um pão gigante, aí tipo, você fica meio, ai, o que eu faço? Dá pra congelar esse pão, tá? Mas eu prefiro fazer o pão fresquinho no dia, então façam essa medida primeiro de 250 e usem 64% de hidratação. Por quê? Porque eu acho que 64%, pelos meus testes que eu fiz, pra qualquer farinha aqui do Brasil, nem que seja uma farinha um pouco mais inferior, dá certo, tá? Ela não vai ficar grudenta na sua mão, você vai conseguir sovar tranquilamente, porque às vezes você começa já com uma hidratação muito alta, sei lá, 70%, 80%, e aí é muito difícil de trabalhar. Se você ainda não tem toda a técnica, já tem um costume de trabalhar com a massa mais hidratada, você vai acabar achando que sua massa não tá dando certo. Então, eu recomendo vocês começarem com essa hidratação menor, e aí depois com o tempo vocês vão aumentando, tranquilo? Então, vou mostrar aqui como é que eu vou fazer a autólise e me acompanha aí. Então, gente, pra começar, a gente vai fazer a autólise aqui enquanto o nosso fermento cresce, tá? Tô usando aqui uma farinha tradicional, Anaconda, pode me patrocinar, tá? Gosto muito de vocês, enfim. Vou usar essa farinha comum mesmo, tá? Não é nem a premium, é a Anaconda normal. Vou colocar aqui no meu bowl 250 gramas de farinha, então... Vou pesar aqui 250. Ó, 250 de farinha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar com 160 de água filtrada, tá? Então a gente tara aqui a balancinha e joga aqui 160 de água filtrada.
Prontinho. Aí a gente vai misturar, tá bom? A farinha e a água aqui com uma espátula. Então vou tirar aqui minha balança. Vamos misturar pra gente começar a autólise, tá? Que é esse processo de misturar a farinha com a água. E aí toda a mágica começa a acontecer aqui. O glúten começa a se desenvolver. E aí você também não vai precisar fazer todo aquele sacrifício pra sovar, tá? Então eu acho importante vocês fazerem esse processo da autólise, como eu já disse, nem que seja meia hora antes de você começar de fato o seu pão, tá? Aí tem gente que vai me perguntar, mas Tami, eu quero fazer 70% de hidratação, posso fazer? Gente, vocês são livres pra fazer o que vocês quiserem. Eu gosto de usar essa hidratação no começo, por quê? Porque ela fica uma massa mais firme e mais fácil de trabalhar. Ó, gente, terminei aqui de misturar a água na farinha, tá? Então, pra vocês verem, ele fica com essa textura. Não sovei muito, porque o intuito desse processo é a gente evitar fazer muitas sovas depois. Então, é só pra misturar mesmo, tá? Tipo, não deixar a farinha em excesso aqui, fazer uma bolota. Pode ver que ela não tá super homogênea, ela ainda tem uns carocinhos, mas vocês vão ver como é que vai mudar bastante, tá? Depois do processo de autólise, ela tá um pouquinho grudenta aqui em alguns lugares. Então, o que eu vou fazer? Vou cobrir ela aqui pra ela não ressecar e vou deixar descansando. Como aqui na minha cozinha tá fresco, tá uns 22 graus, eu vou deixar fora da geladeira, tá? Que pra mim é tranquilo essa temperatura. Se você mora num lugar mais quente, eu recomendo você botar na geladeira, tá bom? Enquanto você espera o seu levain crescer. Assim que meu levain chegar no pico, que meu levain normalmente chega no pico em 6 horas, que é o tempo que eu vou fazer a autólise dessa massa, a gente vai misturar o levain, depois o sal, e aí a gente vai começar os processos de sova, dobra, e aí vocês vão acompanhar todo o processo comigo, tá bom? Então vamos aí esperar o tempinho da autólise. Ó, gente, vou aproveitar e mostrar aqui um pouco como é que a autólise funciona, tá? Só pra vocês verem a diferença. Ó, eu acabei de misturar a massa, ela tá elástica, tá? Mas ela ainda tá bem quebradiça e ela não tá muito homogênea. Então você puxa aqui assim, ela quebra, tá? Então, esse daqui é o começo da autólise, ainda não tem, glúten não se formou ainda, então não tem aquela rede super elástica. Você puxa, até tem um pouquinho, né? Mas você vê que você não consegue abrir uma camada fina. Então, a gente vai deixar aqui e a gente vai ver como é que ela vai ficar daqui uma hora, tá bom? Então, deixa aqui, faz uma bolotinha de novo e deixa cobertinho para não ressecar. Ó, gente, ele já que mais que dobrou de tamanho, né? Dobrou, né? Dobrou um pouquinho a mais. Tá num pico bom. Vou usar ele já. Ó, gente, meu levain aqui, ele cresceu já. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra enxergar direitinho, mas dá pra ver que ele mais que dobrou aqui. E tá bem bolhoso, como vocês podem ver. Eu vou pegar aqui 75 gramas dele para os meus 250 de pão. Então, vou virar aqui. Aí eu vou pegar aqui 250. Quer dizer, 75 para 250. Aqui um pouquinho. Tá bom, 74 tá ótimo. Vou tirar aqui a balança. Vou sovar aqui um pouquinho, só pra incorporar o fermento aqui na massa. Eu gosto de fazer esse slap and fold, mas tem gente que não gosta, tá? Eu acho que é mais fácil pra misturar, principalmente quando ela já fica assim mais molhada. Slap and fold basicamente é você jogar ela e dobrar, então é esse nome em inglês. Depois de misturar aqui um pouco o levain, tá? A gente vai jogar aqui o sal, são 6 gramas de sal. Aproveita e dá uma passadinha assim de sal na sua mão, que já ajuda a não grudar tanto, tá? A massa na sua mão. E aqui a gente vai sovar até o sal meio que desaparecer. Você vai ver que não vai ter mais você não vai sentir mais os granulinhos de sal na mão. E a massa também já vai mudando, também já vai ficando mais lisa e homogênea.
Ó, gente, depois de acrescentar o sal, você já vai ver que vai parar de grudar na mão, tá? Ele ajuda a dar uma estabilizada aqui na massa. Então, eu gosto de fazer esse tipo de sova, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Tem gente que gosta de fazer dobras, assim, ficar dobrando a massa. Eu gosto de dar esse slap and fold, tá? E aí você só precisa sovar aqui só até os grânulos de sal saírem, tá? Não precisa fazer uma mega sova. Os grânulos de sal já desaparecendo aqui, a gente vai deixar descansando meia hora. E aí a gente vai fazer as dobras, tá? De 30 em 30 minutos serão 5 dobras. Bom, gente, passou 30 minutos, aí eu vou fazer aqui as dobras. Vocês vão ver que a massa vai relaxar bastante, tá? Quando ela fica aqui, então ela vai ficar mais molinha mesmo. Eu gosto de fazer o slap and fold, como eu falei pra vocês, de esticar e dobrar. Então, eu vou ensinar esse tipo de dobra pra vocês. Tentei pegar também aqui as massinhas que estão no fundo, pra não desperdiçar nada. Não tem muito segredo, tá? É esticar, bater, dobrar. Esticar, bater, dobrar. Faz isso durante 1 minutinho que já tá bom, tá? Ó, vocês vão ver como é que ela começa a ir mudando aqui aos poucos a massa. Fez as dobras, deixa aqui dentro do bowl, descansar mais 30 minutinhos. E a gente vai fazer isso mais 4 vezes. Vou mostrar aqui também outra dobra que eu já mostrei no outro vídeo, que vocês podem pegar, esticar a massa e dobrar ela pra dentro dela mesmo. Então vocês podem fazer esse outro tipo de dobra, tá? O pessoal também faz bastante. Que é você dobrar ela sobre ela mesma. Isso também é considerado um outro tipo de dobra. Eu acho legal essa dobra, mas eu ainda prefiro o slap and fold. Tá? Então, vem aqui, bate. Até porque ele ajuda a pegar também um pouco as farinhas aqui do fundo. Bom, gente, depois aqui da quinta fermentação, você vai deixar descansando mais meia horinha. E ela vai provavelmente estar desse jeito aqui. Vou mostrar pra vocês. O que a gente vai precisar agora? Eu vou enfarinhar aqui um pouco a bancada, tá? Ela já está limpinha. Vou enfarinhar um pouco que a gente vai agora fazer a modelagem da massa. Então, eu não quero que ela grude aqui. Então, eu vou jogar só um pouquinho, só pra mesmo dar uma enfarinhada. Vou pegar aqui a massa, que provavelmente ela já vai estar mais elástica e no ponto de véu que a gente gosta. Então, vou colocar aqui. E aí, a ideia agora é você esticar a massa, que eu quero fazer a modelagem dela. Existem vários tipos de modelagem. Eu vou mostrar 2 tipos aqui, porque não sei se vocês perceberam que eu tô fazendo 2 pães hoje, mas são 2 pães iguais. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês 2 modelagens que normalmente eu faço, dependendo do tipo de pão que eu tô fazendo. Mas fica aí a critério de vocês, tá? Ó, tá vendo? Como vocês podem ver, ela já tá bem mais elástica e tá desfocando. E aí vocês abrem o máximo que vocês conseguirem. Eu gosto de usar um pouco essa técnica aqui de abrir pizza, de usar o peso aqui da massa, que ela estica bem. Ó, tá vendo? Agora a massa já tá bem mais elástica, a gente já consegue alcançar aqui um ponto de véu, se vocês fizerem aqui um cantinho da massa, tá? Bom, como que a gente vai fazer essa modelagem? Eu vou fazer como se a gente estivesse costurando. Faz assim de um lado, outro, outro lado, outro lado, outro. E a gente vem aqui, fazendo tensão, e a gente vai fazer uma bolinha. Então vem enrolando, vem enrolando, vem enrolando.
e eu junto aqui embaixo, tá bom? E é legal você fazer esse movimento que cria uma tensão aqui na sua bolinha, tá? E aí, aquele negócio, lado bonito vai pro baneton, né? Desse lado, e o lado mais feio que tá aqui embaixo a gente bota ao contrário. Ó, gente, eu tenho esses dois banetons, que são bem caseirões, tá? Esse daqui minha mãe fez de corda, ela costurou. Esse aqui eu comprei na Daiso, foi R$7. É uma cestinha de pão com um forrinho em cima. Então eles são bem basicões, tá? Então, essa primeira que eu fiz a bolinha, eu vou botar nesse baneton redondo, que aí vai ficar mais certinho. A gente, como eu falei pra vocês, é legal vocês fazerem isso pra criar uma tensão superficial. O que é essa tensão? É você quer deixar a bolinha bem esticada, tá? Então é legal vocês fazerem esse movimento aqui. Se você tiver aquela espátula que eu falei, o scraper, também é bom pra fazer isso, tá? Mas no caso de você não tiver, é o que eu falei, gente. Dá pra fazer tudo na mão, não precisa de utensílios especiais, tá? Vou usar aqui esse baneton redondinho, que minha mãe fez. Mas poderia ser perfeitamente uma tigela redonda. Até o modelo que eu usei pra fazer esse baneton foi esse daqui, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que como ela tem essas ranhurinhas, ela respira melhor, tá? A massa. Mas não é nada que você precisa se preocupar muito. Joguei aqui, eu uso farinha de arroz, tá? Que eu acho que fica melhor, porque ela não agrega na massa, então não fica aquelas crostas de farinha. Tem gente que gosta, né? Eu prefiro sem aquela crosta, então eu uso a farinha de arroz. Então, gente, bem de boa aqui. Modelou bem sua massa, deixou ela bem esticadinha. A gente bota aqui ao contrário no baneton, tá? E aí você dá uma arrumadinha aqui. Se tiver alguma costura, algum buraco, você dá uma ajeitadinha, mas o ideal é que ele esteja assim. Gosto de também já polvilhar aqui uma farinhazinha pra não grudar. E a gente cobre isso aqui. Agora aqui com a minha segunda massa, eu vou mostrar o segundo jeito de modelar, tá? O pão pra botar no baneton. Então aqui de novo a gente joga uma farinha. Vamos pegar aqui a massa. E é legal, tá? Você deixar descansando antes de você fazer isso, porque aí ela dá uma relaxada. Se você faz as dobras e já mexe de novo nela, ela vai estar muito tensionada. Então deixem descansando aí meia hora, que aí vocês vão conseguir esticar com muita mais facilidade a massa, tá? Igual eu estico aqui na mesa. Vou dar só um pouquinho de farinha aqui pra ficar mais fácil de manipular. Mas não joguem muito, tá, dentro, porque senão vai ficar aquelas crostas de farinha no meio da massa. É só pra ficar mais fácil de esticar mesmo. Então, ó, gente, eu faço isso. Eu vou usando o próprio peso aqui da massa, que é um jeito de abrir pizza também, tá? E vou abrindo, tá? Aí, gente, esse segundo jeito de modelar, eu vou modelar pra fazer um pãozinho mais oval, né? Ele não é redondo, ele é mais oval, desse outro baneton que eu comprei na Daiso. E não, a Daiso não me patrocina, mas se ela quiser me patrocinar, eu tô aceitando também, porque eu adoro a loja. Sou super fã. Então você tenta abrir o máximo que der aqui, não precisa fazer uma mega abertura. Então, ó, minha massa tá aqui. Desculpem que minha câmera tá desfocando toda hora. Pra fazer esse formato aqui, como é que eu vou fazer? Vou dobrar aqui e vou fazer um rolinho. Quando você vai fazendo aqui esse rolinho, você já aproveita e vai tensionando aqui a massa também, tá? Isso já ajuda a você fechar melhor a sua massa. Então vai apertando aqui pra criar tensão e ficar uma massa bem lisinha. Terminou aqui, faz uma costurinha aqui, certo? Pra não ficar aparecendo. Dependendo do tamanho, se você quiser dar uma alongada no seu pãozinho, você pode, tá? Aí aqui é a mesma coisa. O seu cestinho, farinha de arroz pra não grudar. Se você não tiver, use farinha normal, tá? O importante é enfarinhar pra não grudar. E eu vou botar aqui o lado mais bonitinho pra esse lado, o lado da costura que ficou pra cima. Também jogar aqui um pouco de farinha pra não grudar. E aí a gente vai cobrir também.
Então, gente, os dois pães estão modelados aqui no Banetton. O que eu vou fazer? Eu vou deixar pelo menos aqui 1 hora fora, tá? Que tá uns 23 graus aqui em casa. Pra ele dar uma crescidinha fora da geladeira. Porque se eu colocar direto na geladeira, ele não vai fermentar direito. E aí, depois que ficar essa 1 hora fora, eu vou colocar na geladeira e vai ficar 12 horas na geladeira, tá? Até amanhã. E aí, amanhã de manhã, a gente assa, tranquilo?